Olá pessoal, então vamos dar sequência ao nosso módulo de ligação química e hoje encerrando a parte de ligações iônicas. Até agora a gente trabalhou então o que era uma ligação iônica, falando que era uma força eletrostática entre íons de cargas opostas. A gente viu como se dava a formação desses cátions e ânions. A gente viu que os metais eles possuem, baixa afinidade eletrônica e baixa energia de ionização, e por isso eles tendem a doar os seus elétrons da camada de valência. Da mesma forma, os não metálicos, os não metais, eles tendem a receber elétrons porque eles têm uma alta afinidade eletrônica e uma alta energia de ionização, ou seja, para eu tirar um elétron dele, eu preciso de muita energia, e a afinidade eletrônica é elevada, eles recebem facilmente elétrons. Na última aula ainda, nós falamos sobre o ciclo de Bohr-Haber. Eu sugiro que vocês verifiquem novamente, leiam, busquem sobre o ciclo de Bohr-Haber, que nada mais é do que eu levar em consideração todas as etapas possíveis para chegar ao cálculo do ΔH de rede, ou seja, a energia envolvida quando eu tenho um retículo cristalino. Hoje a gente vai voltar a falar um pouco sobre energia para que a gente possa entender, de que forma essa energia potencial envolvida com um retículo cristalino pode dar as características de um composto iônico. Bom, vamos pensar hoje na interação dos íons de um íon bem simples, do Na+, Cl-. Para esse íon simples, a gente pode usar a expressão de Coulomb para a energia potencial entre a espécie 1 e 2. Como é que a gente vai fazer isso? É a carga do cátion, ou do ânion, a carga da outra espécie, vezes a carga elementar do elétron, elevado ao quadrado. Por quê? Um está deficiente de elétrons, tem uma carga positiva. O outro está com excesso de elétrons, tem carga negativa. Então é isso que eu preciso saber. A carga de cada um deles multiplicado pela carga elementar do elétron. Isso divididos por 4π é ε0. O que é ε0? É a permissividade no vácuo, entre duas partículas de cargas opostas, que multiplica o raio de 1 e 2, ou seja, da distância entre as duas espécies. O que acontece? Esse sistema aqui a gente já pode tirar uma conclusão. Se eu tiver uma alta carga, eu tenho uma alta energia potencial. Se eu tiver um raio, tendo em vista que essa parte aqui é uma constante, se eu tiver um raio muito pequeno, eu também vou ter uma energia potencial. Então, quanto mais próximo estão as espécies e quanto maior for a sua carga, maior a energia potencial. Mais energia está associada àquela ligação entre as espécies, ou seja, da força eletrostática que mantém as espécies unidas. Mais difícil é de eu romper esse retículo cristalino. Bom, isso de uma forma mais simplista. Só que o meu cátion e o meu ânion, que eu estou representando aqui, eles não são tão simples. Eles estão ligados a outros, que por sua vez estão ligados a mais outros. E quando eu penso em um cátion aqui no meio, ou um ânion, eu não posso pensar que ele está ligado a apenas mais um. Ele está interagindo com todas as espécies que estão à sua volta. Quando é um cátion, ele tem forças de atração com todos os ânions na sua volta e forças de repulsão com todos os cátions que estão à sua volta. E também não com aquele imediatamente próximo, mas também aquele que está mais distante. Óbvio, a gente sabe através dessa expressão que a distância influencia na energia. Quanto mais distante, menor essa energia de atração. Mas existe. Existe uma expressão agora mais utilizada, que até o
o Atkins traz, né, que é essa expressão aqui. Vou mostrar para vocês o meu Atkins, né, que é o que eu utilizo, o livro-texto que eu utilizo para preparar as aulas, né. O Atkins, ele traz essa expressão justamente agora um pouco melhorada em relação à expressão de Coulomb. Por quê? A expressão de Coulomb, ele leva em consideração que a proximidade entre o cátion e o ânion, quanto mais próximo, né? Quanto mais próximo essas espécies, maior a energia potencial. Mas ele leva em consideração que essa energia, essa distância vai indo até o infinito, ou seja, eles poderão estar um sobreposto ao outro. E a gente sabe que não. Então aqui ele coloca nessa expressão agora, que ele coloca este valor aqui. Esse D com asterisco é um mínimo possível de distância. Ou seja, é o máximo que eu posso aproximar os dois. Eu não posso ultrapassar aquilo ali, porque senão a energia vai subir de novo. Tá? A gente vai ver gráficos desse tipo, principalmente na ligação covalente. E o que mudou aqui? Agora eu estou levando em consideração, né, que algumas espécies vão formar estruturas cristalinas diferenciadas. Eles poderão interagir de formas diferentes, formando geometrias espaciais diferentes. Então entra aqui um valor, né, que é uma constante de Madelung, que é o A. E essa constante vai levar em consideração justamente essa interação nas 3 dimensões para cada um, ou seja, para cada espécie que eu estiver avaliando. Então eu não posso usar ela para o cloreto de sódio e depois usar lá para um óxido, de repente serão diferentes. Este valor multiplicado por Na, o que é Na? Né? É a constante de Avogadro, porque a energia potencial que eu vou calcular é para 1 mol dessas espécies, que multiplica a carga das duas, multiplicar a carga de cada uma, né, do cátion e do ânion, multiplicado pela carga elementar do elétron, divididos pelo 4πε0 vezes d, a distância entre as espécies, que multiplica esse valor, que é uma restrição na proximidade entre essas espécies. Interessante que permanece sendo que quanto maior a carga dessas espécies, maior a energia potencial. Quanto menor a distância, maior a energia potencial. Por quê? Se eu tiver um número muito pequeno aqui embaixo, eu vou ter um valor grande aqui. E essa energia vai ser liberada, obviamente, né? Menos. O que vai acontecer? O que isso vai interferir em várias propriedades? Por exemplo, se eu pegar a expressão essa e eu consigo comparar essas duas espécies, o óxido de cálcio e cloreto de potássio. Vamos pensar no cálcio e no óxido. Eu tenho um cátion bivalente, um ânion bivalente. Aqui eu tenho um cátion monovalente e um cloreto monovalente. Então, só pelas cargas, vamos considerar que o resto permaneça tudo igual e que o cristal formado por ambos será igual, ou seja, a constante de Madelung mantém a mesma. Só comparando as cargas, eu posso dizer que a energia dessa espécie aqui, ou seja, o cristal formado, ele é mais forte, é um cristal mais rígido do que do cloreto de potássio. Por quê? Porque a carga das espécies é maior. Agora vamos ver o seguinte, vamos ver a distância. A distância depende do raio das espécies envolvidas. Então vamos lá. O cátion, cálcio, o raio dele é de 100 picômetros. Do oxigênio, 140. O ânion do óxido de cálcio é menor do que o ânion do cloreto de potássio. E o cátion do óxido de cálcio é menor do que o do cloreto de potássio. Ou seja,
esse óxido de cálcio ele tem elevada carga e pequena distância. Logo, a energia desse retículo é muito grande. E isso vai dar a característica para esse óxido de ser insolúvel. Por quê? Porque para a água permear entre esse retículo e quebrar essas interações entre os íons é muito difícil, o que torna ele praticamente insolúvel, enquanto no cloreto de potássio ela é solúvel. Outra coisa, para que ele saia do estado sólido e vá para o estado líquido, ou seja, o ponto de fusão, que ele saia do estado sólido para o líquido, eu preciso dar uma energia suficiente para romper parcialmente essas ligações. E olha a energia que eu preciso dar, 2.572 graus Celsius. O ponto de fusão do óxido de cálcio é esse valor extremamente elevado, enquanto do cloreto de potássio é 770, o que novamente indica que a energia envolvida nesse retículo cristalino é menor. Eu preciso dar menos energia para romper essas ligações. Ficou claro para vocês? Então, muitas vezes a gente precisa recorrer a uma tabela para saber se um sólido, né, ele vai ser solúvel ou não. E a partir de, se a gente tiver uma ideia da energia potencial envolvida nesse retículo cristalino, que seria envolvida naquela energia de rede, a gente já consegue ver essas características. Bom, falando em características, outras características dos sólidos iônicos é que eles são quebradiços. E isso se deve por quê? Vamos imaginar aqui uma seção do meu sólido cristalino, onde eu tenho o meu cátion e o meu ânion. Aqui eu tenho um ânion e cátion. Desculpa, troquei os dois. Cátion e o ânion, cátion e o ânion, cátion e o ânion. Ou seja, na volta do meu cátion eu só tenho ânions. Na volta do meu ânion eu só tenho cátions. No momento que eu bato, eu vou fazer com que ele ocorra esse deslize entre uma seção. E aí, ao invés de eu ter atração entre as espécies, eu começo a ter repulsão, porque no momento que eu desorganizo o meu retículo cristalino e eu faço isso daqui, isso vai fazer com que a energia, né, que antes era de atração, passe a ser de repulsão, e aí faz com que o meu sólido se quebre. Então, quando eu bato num cristal, por exemplo, de sal, eu tenho ele todo quebradiço. Por quê? Porque o atrito faz com que os cátions interajam com outros cátions e os ânions interajam com outros ânions. Outra questão é que eles são praticamente não conduzem eletricidade quando eles estão na sua forma sólida, né? O que vai acontecer? Na sua forma sólida, eu posso ligar que uma lâmpada não vai acender, ou seja, ele não consegue conduzir eletricidade. Entretanto, quando eu dissolvo ele em água, eu tenho cátions e ânions dissolvidos, dispersos numa solução, e aí isso vai fazer com que ele conduza eletricidade. Bom, essas são as principais propriedades dos sólidos iônicos, dos compostos iônicos. Na próxima aula a gente já vai começar a falar sobre a ligação covalente. Então, é importante que vocês revisem essa parte, deem uma olhada no ciclo de Bohr-Haber para vocês terem ideia de como a gente consegue usar alguns artifícios, né, para chegar a valores que a gente não consegue determinar experimentalmente. Até a próxima aula e até mais!